Olá, prezados ouvintes, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que hoje eu tenho a honra de co-apresentar com a assessora da Procuradoria-Geral aqui do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais e também professora da UFMG, a doutora Maria Tereza Fonseca Dias. Bem-vinda novamente, professora. Muito obrigada pelo convite, um prazer aqui receber a Larissa, que vai ser apresentada. Daqui a pouco eu quero fazer uma introdução sobre os temas que a gente vai discutir hoje. Perfeito! E como a doutora Maria Tereza já adiantou, hoje nós vamos receber a doutora Larissa Lopes Matos. A doutora Larissa é pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, a USP, doutora em Direito do Trabalho também pela USP, com período sanduíche na Universidade de Barcelona, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Palermo, na Argentina, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Potiguar e graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de sua formação acadêmica, ela atua como advogada, é coordenadora da pós-graduação em Direito das Mulheres da Escola Mineira de Direito, além de autora de livros, capítulos e artigos sobre inteligência artificial, LGPD, misoginia digital, direito digital do trabalho, meio ambiente do trabalho, assédio e direito do trabalho antidiscriminatório. Bem-vinda, doutora Larissa, é uma honra tê-la aqui em nosso podcast. Muito obrigada pelo convite e agradeço aí a vocês que compõem o quadro de servidores do Ministério Público de Contas de Minas Gerais e também deixo os meus agradecimentos aos nossos ouvintes que estarão aqui nos escutando e prestigiando este podcast. Bom, queria introduzir o tema, né, Simone? É um prazer ouvir a doutora Larissa Matos. Ela vai trazer hoje para nós aqui um tema da maior importância. Vivemos um contexto social e tecnológico, né, de profundas transformações. Não é à toa que o próprio Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais têm promovido discussões sobre a questão da inteligência artificial, dessas novas tecnologias. E isso influencia muito o ambiente de trabalho, né? Então, acho que assim, você tem uma pesquisa muito profícua na área e vai ser uma honra para nós poder ouvi-la, colocar questões, né, que são bastante relevantes agora para a nossa contemporaneidade. Então, agradeço e vamos passar para o debate, né, Simone? Sim, isso aí, professora. Larissa, como a doutora Maria Tereza já adiantou, a senhora tem estudado, né, diversos temas, a gente também aqui falou no próprio extenso currículo, né, da doutora Larissa. Sim. E falando de tecnologia, que é um dos pontos de estudo da senhora, essa tecnologia vem mudando o direito do trabalho. Quais as transformações que a senhora avalia como mais profundas que estamos vivendo hoje e que desafiam a proteção jurídica do trabalhador? Eu vou tentar sintetizar aqui, porque essas transformações elas são intensas, profundas e extensas. Por quê? Porque o mundo do trabalho ele está permeado por diversas tecnologias. E uma delas é justamente a inteligência artificial. Então, a gente tem hoje muitos processos no ambiente de trabalho, e eu estou falando de processos no sentido de etapas, que são feitos aí de modo automatizado, que se realizam, se perfazem de modo automatizado. Então, por exemplo, no ambiente privado, de contratação de trabalhador, de trabalhadora, a gente tem o processo de triagem de currículo e até mesmo a própria avaliação de desempenho desse trabalhador ao longo do contrato de trabalho, sendo, em algumas empresas, tudo isso sendo realizado por sistema digitalizado, por sistema tecnológico, automatizado. E aí, dentro desses sistemas, o que é que tem? Né? Esses sistemas não nascem do nada, eles são construídos por pessoas e eles se pautam, se coordenam por modelos matemáticos. E aí a gente tem os algoritmos processando e fazendo com que essa engrenagem funcione, e esses algoritmos eles são alimentados por pessoas. E aí, um dos problemas que pode aparecer é justamente a questão a partir da predição do funcionamento desses algoritmos, surgir, por exemplo, uma discriminação aí por algoritmos, que se chama discriminação algorítmica. Também, outro impacto que a gente tem é a questão do gerenciamento algorítmico. A gente tem plataformas e sistemas tecnológicos, aí, softwares, sendo utilizados para dimensionar em tempo real cada movimento do trabalhador. Não só os seus movimentos, como também definir
as metas ou redefinir metas, medir a sua produtividade, vigiar, monitorar esse trabalhador controlando o seu ritmo de trabalho. E isso muda, consequentemente, a forma como a organização produtiva se dá. Não se dá da mesma forma como existia antigamente, quando tinha uma pessoa vigiando isso. Recentemente, a gente teve até um caso que saiu na mídia de um grande banco que dispensou diversos trabalhadores a partir dessa análise tecnológica, desse processo de vigilância. E isso muda muito o ambiente de trabalho, até o perfil dos trabalhadores que são contratados, né? Porque a gente tem aí a automação substituindo, por exemplo, atividades repetitivas e exigindo desses trabalhadores novas qualificações para que eles se adaptem e conheçam e saibam manusear equipamentos tecnológicos. Então, isso vai demandar das estruturas do poder público e da iniciativa privada uma espécie de capacitação dessas pessoas para que o ambiente de trabalho não seja também, não engula também esses trabalhadores, né? Eles não podem ser descartados porque a tecnologia chegou. Então, assim, são diversos impactos. Eu sintetizo esses impactos, e eu tenho até um livro sobre isso, que fala do monitoramento digital. Eu sintetizo esses impactos numa palavra assim, bastante importante: vigilância. Vigilância. Então, hoje, a tecnologia vigia pessoas, monitora pessoas, em todas as etapas do processo produtivo. E isso não acontece só na iniciativa privada, isso também está acontecendo no âmbito do poder público. Eu até tinha uma reflexão, Larissa, fazer sobre essa questão, porque assim, a vigilância, ela já sempre foi um componente da relação de trabalho, né? Não sei nem se a gente poderia se chamar de vigilância, assim, no sentido estrito, mas ela sempre teve ali como um poder de fiscalização, né, do empregador e tudo. A impressão que eu tenho, e aí talvez eu gostaria de corroborar ou não, né, mais como leiga, é que esses mecanismos acabam acentuando um processo de vigilância, né? Acentuando e, ao mesmo tempo, chegando até a invadir a esfera privada, né? Assim, ou extrapolando as horas de trabalho, que hoje em dia a gente sabe que tem muito mecanismo digital, muito aplicativo, né? O tempo todo. As pessoas acabam também extrapolando. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Você confirma essa ideia? Sim, professora. O processo de vigilância, ele sempre existiu, ele é inerente à organização produtiva, não se pode manter um sistema de funcionamento dentro de uma empresa sem isso, mas qual é a questão hoje? É exatamente o fato de essa vigilância ser muito mais intensa, extensa e profunda. E aí, quando eu falo que ela é intensa e profunda, ela chega a borrar ali a fronteira do que é privado e do que é público, do que é pertinente à atividade produtiva, empresarial, e do que é, essencialmente, a condição íntima e privada da pessoa. Eu digo muito, e eu escrevi isso no meu livro de Direito Digital do Trabalho, foi publicado pela Revista dos Tribunais, que é exatamente oriundo da minha tese de doutorado, que o monitoramento e a vigilância, ela se dá em razão da atividade da pessoa, e não da pessoa em si. Isso tem uma diferença enorme. Eu não posso controlar e invadir a pessoa, porque ela tem o direito de ter a sua privacidade e intimidade preservada. Eu posso, a partir do processo de vigilância, como organização produtiva, controlar a prestação de serviço dela. Então, isso parece uma diferença boba, mas no âmbito prático isso é fundamental, porque a partir daí eu separo o que é o indivíduo e o que é a sua prestação de serviço, e eu posso ali respeitar os direitos fundamentais da privacidade, da intimidade e, inclusive, da proteção de dados, que é o que vem protegido ali pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. E vem como um direito fundamental, porque está no último inciso do artigo 5º da nossa Constituição. Perfeito, acho que eu já passo para outra. Né? Perfeito. Como a doutora Maria Tereza também adiantou, a gente já vai falar agora justamente da LGPD, né? E no ambiente laboral, quais são os riscos e cuidados que as empresas e as instituições precisam ter? Eu queria que a senhora também discutisse como os órgãos de controle externo, que é o nosso caso, né, podem também contribuir nesse debate. Bem, a LGPD ela não é uma lei nova, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei de 2018, a gente já está em 2025, mas é uma lei que eu costumo dizer que não pegou.
Não é? Por quê? Porque ela ainda está no plano da desimportância, apesar em que pese ser uma lei extremamente importante quando a gente tem ali o mundo tecnológico dominando as atividades laborais. Então, essa questão da proteção de dados ganha muita visibilidade a partir do fato, e precisa ganhar, na verdade, a partir do fato de que o ambiente de trabalho, eles passa e sofre impactos da tecnologia. E se sofre impactos da tecnologia, isso significa que dados são usados ali, tratados ali, não é? Então, se dados são tratados, eu preciso e puxo ali a incidência da LGPD. No ambiente de trabalho, essa proteção é fundamental, Simone, até porque eu defendo, e defendo isso no meu livro de inteligência artificial, que o direito fundamental à proteção de dados é um direito essencial, inclusive para a proteção da saúde, segurança e dignidade da pessoa que trabalha. Porque se eu tenho uma intensificação do uso de tecnologias que estão controlando, que estão monitorando, que podem invadir a intimidade e privacidade, e isso, obviamente, envolve tratamento de dados, o mau uso dessas tecnologias, se isso é usado de forma ilícita, abusiva, pode adoecer a pessoa. Pode ser, por exemplo, um ambiente estressor ali. Eu empurro tanta tecnologia no trabalhador que ele pode ficar ansioso, estressado. E aí eu costumo dizer, e defendo isso, que a Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser vista como uma lei também de saúde e segurança do trabalho. Não só porque eu estou lidando com tratamento de dados e tenho risco de vazamento de informações, de dados, mas também porque eu posso ter, por exemplo, uma espécie de assédio algorítmico, assédio promovido pelas decisões automatizadas, uma discriminação também por algoritmos no ambiente ali tecnológico. E aí, como é que eu consigo controlar isso? Por diversas formas, inclusive por exigir da empresa o bom cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual é o papel das instituições públicas, né? Dentro da iniciativa privada, controlando ali as empresas, a gente tem a Auditoria Fiscal do Trabalho, que deve controlar isso aí, não é? Para que esses processos se deem de forma lícita. E dentro do Ministério Público do Trabalho, eu visualizo, em que pese não ser a minha área de atuação e nem muito menos a minha área de pesquisa, e eu não trabalho no Ministério Público de Contas, mas eu visualizo que o Ministério Público de Contas tem um dever de fiscalizar, por exemplo, as contratações públicas de empresas de tecnologia a partir da exigência da LGPD. Por exemplo, essa empresa que está sendo contratada pelo poder público está observando a LGPD? Tem relatório de impacto de proteção de dados? Não é? São coisas que o MP de Contas pode exigir da empresa para fomentar as boas práticas, porque aí, se esses elementos aparecem, se tem o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente consegue minimizar os impactos da tecnologia sobre as pessoas que ali trabalham, porque ali não só, por vezes, quando existe contratação de empresa de tecnologia por parte do poder público, ali não tem só, por exemplo, pessoas no âmbito privado trabalhando, né? Como, por exemplo, os terceirizados. Ali, por vezes, se mesclam também servidores públicos, estagiários, terceirizados, e tem diversas pessoas dentro daquele ambiente. Então, eu preciso cuidar desse ambiente laboral, não só na perspectiva do órgão como fiscalizador em si, como para que esse órgão, a partir da exigência do cumprimento da LGPD, possa zelar também pela saúde e segurança dessas pessoas, porque saúde e segurança, meio ambiente de trabalho, é dever de todos, do poder público, não é? Do Estado, do município e da União. E o MP de Contas pode ter, a partir do seu bracinho de atuação, uma forma também de cuidar dessa rigidez laboral-ambiental a partir do controle do tratamento de dados. Interessante, que eu acho que a gente passa agora para uma questão, assim, caminhando mais para as questões finais aqui, acho que tem um ponto importante, que é a questão da regulação, né? Que todo mundo fala e coloca esse ponto de que as novas tecnologias precisam ainda, de um marco regulatório ainda um pouco mais reforçado, né? Então, eu queria ver como é que você avalia isso, assim, na questão do meio ambiente do trabalho, se as normas já existentes, elas são capazes já de
com que as empresas, os empregadores, enfim, possam fazer uso dessas tecnologias, ou se no campo laboral também há esse mesmo problema de falta de regulação, né? Eu acho que as questões finais aqui, Simone, que você vai fazer, elas indicam um pouco para essa questão como um elemento aí de reflexão, né, sobre o tema. Acho que pode dar sequência aí para as perguntas, que a doutora Larissa coloca esse elemento aí da regulação. Sim, sim, professora. Inclusive, ela já comentou do livro dela, né, sobre inteligência artificial e direito do trabalho, e falou também um pouco, né, como os algoritmos já estão impactando sobre, né, assédio e formas de discriminação no trabalho por meio dos algoritmos, né, e eu gostaria de saber, né, ela começou já a falar também um pouco sobre os desafios, né, que traz justamente para a regulação, que foi o que a doutora Maria Tereza propôs. Vocês tocaram num ponto que eu digo que é central no meu livro. Eu tentei, a partir do livro de Inteligência Artificial, Algoritmos e Direito do Trabalho, que foi publicado pela editora Mizuno, desmistificar essa ideia de que não existe regulação e que precisamos necessariamente de uma lei sobre inteligência artificial para que essa regulação exista. Gente, isso é um mito. E é um mito por quê? Porque a gente tem tratados, a gente tem Constituição, a gente tem leis esparsas aos montes, a gente tem, por exemplo, a LGPD, que realizam muito bem esse papel. O que a gente precisa hoje em relação a uma lei específica de inteligência artificial? Suprir alguns pontos, algumas lacunas, para que a coisa se dê de forma mais nítida, mais eficiente. Mas o que a gente tem no nosso arcabouço normativo, no nosso ordenamento jurídico, já supre e funciona muito bem, resolvendo majoritariamente os problemas. Então, algumas situações particulares, realmente não. A gente precisa para dar segurança jurídica. Mas ali no meu livro eu arrolo um monte de lei. Né? Então, eu digo que isso é um mito, professora. Isso é um mito que só faz com que as empresas se sintam muito à vontade dentro desse ambiente tecnológico para desfazer de direitos fundamentais, para não observar os direitos fundamentais. Então, elas dizem, mas tem lei regulando, mas a gente precisa resolver isso. Outro ponto é que o que naqueles pontos que houver necessariamente lacuna, por exemplo, no ambiente privado, pode ser resolvido por meio de negociação coletiva, papel de sindicato. Não precisa necessariamente esperar o legislativo. Então, quer resolver logo? Vai lá e negocia. O legislado se sobrepõe, o negociado, inclusive, se sobrepõe ao legislado nos termos da CLT. Então, assim, na verdade, é um mito. E aí, eu digo que já tem muito remédio para resolver os problemas, né? E tem remédios objetivos, não é no plano da subjetividade para gerar insegurança. E vários desses remédios resolvem os problemas que eu citei aqui. Por exemplo, a questão da ausência de transparência no uso da tecnologia. A LGPD pode resolver a partir das bases legais de tratamento e da base principiológica também. A questão da discriminação algorítmica. Existe um monte de lei no ordenamento que pode resolver esse problema, que é um remédio para esses problemas, para poder combater a discriminação, porque a discriminação continua sendo a mesma. Não é? A gente vai olhar a natureza jurídica do Instituto e é uma discriminação do mesmo jeito. Então, eu vou pegar o marco regulatório que combate os preconceitos e as discriminações a partir do que já tem no ordenamento jurídico para fazer uso disso. Uhum. Eu acho só, assim, né, colocando mais um elemento aí no debate, né, eu acho só quando a gente está diante, assim, de tecnologias que são muito disruptivas, né, que talvez levante, né, porque quando você muda só o meio do exercício da vigilância do trabalhador, por exemplo, de fato, você já tem um arcabouço normativo ali que resolve a questão, né. Agora, quando a gente está diante de tecnologias que são mais disruptivas, fala-se muito, né, da inteligência artificial generativa, né, que cria e cria respostas, enfim, talvez aí a gente esteja diante de até porque elas criam novos problemas, né, como é um tema que a senhora discute também, que é a questão da discriminação, da misoginia digital, né, então acho que nesse ponto talvez é que a regulação possa vir para complementar um pouco, né, dar mais segurança jurídica, talvez, né, para essas relações. Então, professora, a gente vive num país que as pessoas precisam ter segurança jurídica para bem evoluir. E aí a gente tem uma inflação de legislações.
muitas vezes, né? A gente se apega muito a isso, mas é importante a gente dizer que a gente precisa olhar para a natureza do instituto, que a gente está dizendo que precisa regular, e ver o que já tem de marco regulatório a partir do que já existia no mundo analógico. Então, por exemplo, a questão da IA generativa, ela cria novas coisas. Ué, mas ela cria a partir daquilo que ela foi programada. E quem programou? Pessoas. As mesmas pessoas que programavam no mundo analógico. Então, tem lei para agarrar isso aí. Tem lei para incidir sobre esses problemas. Então, assim, eu digo muito, dos vários problemas postos a partir da tecnologia, tem muita lei já para resolver. A gente precisa só ter esse olhar clínico para prestar atenção. Qual é o instituto, a natureza jurídica do instituto? O que é que a gente faz se fazendo o cotejo com a situação no plano analógico, não é? Dá para a gente compreender. Sim. E a gente também desmistificar a ideia de que a tecnologia é neutra, que ela é objetiva. Não, ela é subjetiva, ela é preconceituosa, ela pode discriminar porque ela é projetada, construída, arquitetada por pessoas. E essas pessoas, por vezes, seguem um padrão. Quem é que está no MIT? Quem é que está no Vale do Silício? É pobre, preto, periférico, gay? Muitas vezes não. É um homem branco, é um homem hétero, é um homem de classe social privilegiada, não é? Que, por vezes, é um homem que segue uma determinada religião, então ele vai construir essa tecnologia a partir da sua visão de mundo, dos seus princípios, dos seus valores e dos seus estereótipos e vieses. E isso aí vai gerar preconceito. Então, por exemplo, existe remédio para isso? Existe. Vamos ter uma base diversa na programação dessas tecnologias para poder diminuir esses impactos. Vamos pensar no cálculo matemático para combater os vieses e estereótipos. Vamos abrir a caixa preta do sistema algoritmizado para implementar processos de transparência para que isso não ocorra. Tudo isso a lei já regula, né? Tudo isso. E, assim, a LGPD é uma preciosidade nesse sentido, professora. Então, eu digo que boa parte dos problemas a gente já tem aí resolvidos pelo sistema jurídico. A doutora Larissa já adiantou muito aí, né, da questão dos preconceitos e tudo mais, embora a gente já esteja também terminando, caminhando aqui para o final. Pelo menos rapidamente, doutora Larissa, eu gostaria que a senhora falasse, né, um pouco da misoginia digital, até porque a senhora escreveu, né, um livro sobre isso, e falar sobre também os principais impactos dessa hostilidade virtual. A misoginia, ela não foi criada no meio digital. Ela já existe no meio analógico, ela é antiga, é coisa velha, né? Mas ela recebe novos contornos no meio digital porque ela consegue se propagar de forma muito mais ampla. Eu digo que a propagação é geométrica e não aritmética. Então, a misoginia é o quê? É o ódio, a hostilidade contra as mulheres pelo simples fato de a pessoa ser mulher. Então, independentemente da sua ideologia, da sua posição social, se você é preta, branca, indígena, não interessa. Se você é mulher, você vai passar por algum momento na sua vida por isso, por esse ódio, pelo simples fato de você ser mulher. O que vai diferenciar uma pessoa da outra, uma mulher da outra? É um marcador social. Então, eu, como mulher branca, não vou enfrentar o mesmo ódio que uma mulher preta enfrenta. Eu, como uma mulher branca, que tenho titulação alta, não vou enfrentar o mesmo ódio que uma mulher pobre periférica enfrenta. Então, assim, os marcadores sociais depositados sobre essas pessoas vão fazer com que elas sofram mais opressões. E quando a gente fala de ataque às mulheres, de ódio às mulheres, esses marcadores, eles vão ser o elemento de diferença entre as mulheres, mas todas vão sofrer com esse ódio, e o que vai variar é a intensidade. Então, a mulher de esquerda, a mulher de direita, a mulher de centro, todas vão sofrer com esses processos. Então, essa misoginia, esse ódio, e ele se propaga muito facilmente nas redes sociais, porque os algoritmos são construídos para ganhar dinheiro e lucrar com os sentimentos mais fortes do ser humano. E o ódio é um sentimento fortíssimo, não é? Quando você vê uma postagem lá de ódio, você não concorda e você vai lá e comenta, e distribui, e envia para outras pessoas. Você concorda com a postagem, você vai lá e também faz a mesma coisa. Ou seja, quem concorda e quem discorda vai lá e distribui.
E o que a plataforma faz com isso? Lucra. Então, eu digo que o ódio é lucrativo. Eu chamo até, o livro é Misoginia Digital, as violências de gênero online e os algoritmos do ódio. E o ódio é terrível porque ele interfere até no processo democrático, Simone. Porque eu afasto, a partir do ódio, as mulheres do debate público. Porque a misoginia digital, o ódio às mulheres, essa hostilidade, vai trabalhar com várias técnicas. Uma delas é do silenciamento. Eu vou silenciar mulheres que têm espaço de fala, de poder, de atuação. Então, jornalistas, pesquisadoras, mulheres da política, parlamentares, não interessa se é de esquerda ou de direita, vai sofrer com isso. Né? Então, um dos objetivos é calar essa mulher, silenciar e tirar do debate público. Isso aí interfere na democracia. Né? Então, é algo terrível. E eu resolvi escrever justamente porque eu pesquiso direito, tecnologia, ambiente de trabalho, e, no final das contas, está tudo ligado por um elemento que se chama plataforma digital, rede social. Então, por exemplo, a questão da terminologia chamada adultização, que apareceu recentemente, a questão dos impactos das apostas online, que eu tenho um livro, das bets, né? Desses jogos do tigrinho, a questão da misoginia digital. Qual é o elemento comum que une tudo isso? Rede social. E aí, a gente precisa regular as redes sociais. Então, tem um monte de coisa ligada, eu vou ficar falando demais aqui, vou voltar a palavra para vocês. Perfeito, doutora Larissa. Nosso tempo não é tão longo, né? Enquanto gostaríamos, mas falando de uma mensagem final que eu queria que a senhora deixasse, né, para os nossos telespectadores, justamente para os servidores públicos, cidadãos que acreditam, né, que as instituições públicas e, no nosso caso, as instituições de controle, no caso de controle externo, né, elas podem também ajudar nesse debate, ajudar nessa regulação, para fortalecer a democracia e garantir a efetividade dos direitos. Acredito que isso é um papel de todos, Simone, das instituições públicas, das instituições privadas, e a gente precisa, como sociedade, confiar nas nossas instituições de controle, instituições que promovem responsabilidade social, e nós também somos corresponsáveis em relação a isso. Então, servidores públicos, cidadãos, eles precisam compreender que a democracia, ela se fortalece a partir da transparência, a partir da atuação dessas instituições de controle que vão fiscalizar, a partir da participação também ativa da sociedade nesses processos, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no MP de Contas, né? O MP de Contas existe para quê? Para zelar pela legalidade, pela boa gestão do dinheiro público, pela moralidade, e a partir daí, a partir dessa atuação, a gente tem um fortalecimento da democracia. Então, quando eu penso no combate ao assédio, à misoginia, às questões de ódio, de violências no ambiente de trabalho, eu também tenho que pensar nesses temas, dentro do ambiente de trabalho público, porque a gente acha que isso é só coisa do ambiente privado. Mas o ambiente público também está sendo contaminado por isso. Por quê? Porque se pauta por metas de produtividade, porque as pessoas consomem rede social, porque também há impactos da tecnologia nesse ambiente público, e, no caso do MP de Contas, ela controla, né, faz o controle externo de órgãos públicos que também fazem contratos com empresas terceirizadas. Então, há um alinhamento ali, há um efeito cadeia. E aí, esse órgão, como o MP de Contas, precisa dar o exemplo, não é? Os servidores do MP de Contas, por exemplo, não podem passar por assédio, não podem promover violências no ambiente de trabalho, não podem promover, por exemplo, ódio às mulheres. Não é? Por quê? Porque se eles fiscalizam e exigem isso de outras pessoas, não é? Eles precisam dar o exemplo. Então, acho que as coisas estão conectadas por aí e existem mais pontos que vão além da minha capacidade intelectual, já que eu não integro o MP de Contas, eu estudo o ambiente de trabalho. Bom, eu queria agradecer muito, Larissa, pela sua participação aqui conosco. Eu acho que, em relação às tecnologias, a gente precisa ter olhares diferentes, né? Eu acho que só o fato de sensibilizar o público, né, enfim, nossos ouvintes, telespectadores, sobre o tema, é uma coisa muito relevante. Então, tanto do ponto de vista das relações de trabalho, quanto do ponto de vista das questões
da inteligência generativa, da misoginia, do ódio, né? Acho que nós temos muito a avançar ainda nesses debates, de maneira que eu gostaria muito de agradecê-la por estar conosco aqui nessa oportunidade. Ai, muito obrigada a vocês. Isso aqui serve como um passo inicial de uma espécie de letramento para as pessoas. E esse podcast eu vejo como cumprir parte da função social, né, da instituição, porque vocês vão letrando, vão levando informações, vão suscitando pontos importantes que a gente precisa combater todos os tipos de violência em todos os lugares. Isso é uma das funções do poder público e, consequentemente, do Ministério Público de Contas. Então, parabéns aí para vocês e fico à disposição. Muitíssimo obrigada. Só para finalizar, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no @direito Larissa Matos, tá? Obrigada. Nós vamos deixar as suas redes sociais e o link para os livros aqui na descrição do episódio. Muito obrigada novamente, doutora Larissa, e obrigada, doutora Maria Tereza, por estar aqui mais uma vez com a gente, apresentando esse programa. Prazer. Prezados ouvintes e telespectadores, essa foi a doutora Larissa Lopes Matos e co-apresentando comigo a doutora Maria Tereza Fonseca Dias. Por hoje é só, nos vemos no próximo episódio.